Introdução. Quando a ética se torna realidade. Ao entrarmos no mundo da saúde, logo aprendemos que a ética é mais do que um conteúdo de prova. Ela se torna uma presença constante no dia a dia, desafiando nossas convicções mais profundas. É no silêncio entre uma escolha e outra que surgem os dilemas éticos, aqueles momentos em que nenhuma resposta parece totalmente certa e qualquer decisão carrega um peso significativo. Muitos estudantes acreditam que dilemas éticos são raros, ou que surgem apenas em casos extremos. Mas, na verdade, eles são sutis, frequentes e, às vezes, imperceptíveis. Surgem em pequenas decisões: informar ou não um diagnóstico, insistir ou não num tratamento, respeitar a autonomia do paciente mesmo quando discordamos de sua escolha. São nesses momentos que a ética deixa de ser teoria e se torna prática viva. O encontro com o imprevisto. Quando a regra não basta. Imagine um paciente em situação de vulnerabilidade, recusando um tratamento vital por motivos religiosos. Você sabe que aquela recusa pode levá-lo à morte. E agora? Salvar a vida ou respeitar a fé dele? É nesse ponto que percebemos que não existe uma fórmula pronta. A ética não é uma receita, é um processo. E esse processo exige reflexão, empatia e, acima de tudo, humanidade. É fácil seguir regras quando tudo está claro. Difícil é agir quando duas regras se chocam: o respeito à autonomia do paciente versus o princípio da beneficência, fazer o bem. É nesse confronto de princípios que nascem os dilemas éticos mais complexos. Não se trata apenas de escolher o correto, mas de entender o impacto humano e emocional dessa escolha, tanto para o paciente quanto para quem decide. Valores em conflito. Quando a ciência encontra a cultura dilemas éticos, muitas vezes envolvem o choque entre conhecimento técnico e valores pessoais ou culturais. Um exemplo marcante é quando a equipe médica recomenda um aborto terapêutico, mas a paciente, por convicções religiosas, recusa. O que fazer? Forçar uma decisão pode causar danos ainda maiores, tanto físicos quanto emocionais. Aqui, o desafio é equilibrar ciência, cultura e cuidado, sem negligenciar nenhum dos três. Não podemos ignorar que cada paciente é fruto de uma história, de crenças, de vivências únicas. E nem sempre os interesses da equipe coincidem com os da família ou do próprio paciente. Nesses momentos, surge a necessidade de diálogo, escuta ativa e construção conjunta de decisões. O profissional que impõe sua visão sem considerar o outro perde a oportunidade de exercer, de fato, o cuidado ético. A solidão das decisões difíceis. O peso invisível do julgamento. Um dos aspectos mais angustiantes dos dilemas éticos é que, muitas vezes, não há com quem dividir o peso da decisão. Mesmo com discussões em equipe, o momento final costuma recair sobre uma ou poucas pessoas. A dúvida permanece: será que fiz a escolha certa? E o silêncio que vem depois da decisão, às vezes, grita por dentro. A ética também é feita de dúvidas, de angústias, de noites mal dormidas. É comum que o profissional de saúde carregue a culpa por decisões que, na verdade, eram impossíveis de serem perfeitas. Essa culpa, silenciosa e persistente, adoece. Por isso, é fundamental que as instituições incentivem espaços de escuta e apoio emocional. Refletir coletivamente sobre dilemas vividos pode não trazer respostas definitivas, mas ajuda a transformar sofrimento em aprendizado e crescimento profissional. O olhar do outro. Empatia como ferramenta ética. Não há dilema ético que possa ser enfrentado sem empatia. Colocar-se no lugar do paciente, tentar compreender sua dor, seus valores, sua perspectiva de mundo, é o primeiro passo para uma decisão mais justa. Não significa concordar com tudo, mas significa respeitar. E esse respeito deve permear cada atitude, cada palavra, cada silêncio no atendimento. Muitas vezes, a pressa e a pressão do sistema de saúde nos afastam da escuta verdadeira. Mas é na escuta que mora a chave para resolver, ou ao menos amenizar, muitos conflitos éticos. Quando o paciente sente que foi ouvido de verdade, que não foi apenas um número, ele se abre, colabora, confia. A confiança, por sua vez, cria o ambiente necessário para decisões compartilhadas e mais humanas. O papel da ética profissional. Mais do que código de conduta. A ética profissional vai muito além do que está escrito nos códigos.
ela se manifesta na postura, na responsabilidade, na transparência. Um profissional ético é aquele que assume a complexidade do cuidado, que reconhece seus limites, que sabe dizer não sei quando for necessário e que busca aprender sempre. Ética também é humildade diante do sofrimento humano. Respeitar o sigilo, evitar julgamentos morais, manter a dignidade do paciente em primeiro lugar. Esses são pilares que precisam ser sustentados todos os dias. E são testados frequentemente. A ética não é algo que se aplica apenas nos momentos graves, mas está presente até na forma como damos más notícias, ou como nos despedimos de um paciente em terminalidade. A ética nas margens, quando o sistema é injusto. Não podemos esquecer que muitos dilemas éticos não surgem apenas das relações individuais, mas também das falhas do sistema. Negar atendimento por falta de vaga, presenciar abandono institucional, lidar com escassez de recursos, tudo isso gera conflitos morais profundos. Às vezes, a decisão não é entre o certo e o errado, mas entre o menos injusto e o mais viável. É nessas margens da assistência que os profissionais se veem obrigados a improvisar, a adaptar, a encontrar soluções criativas para problemas estruturais. E isso cobra um preço. A ética, nesses casos, se torna resistência. É a busca por dignidade mesmo onde há negligência. É não se conformar, mesmo quando o cansaço bate. É lutar para não perder a sensibilidade, mesmo diante da rotina desgastante. Formar-se para a ética. Um caminho contínuo. A formação ética não termina com a graduação. Ela é contínua, permanente, alimentada pelas experiências diárias. Cada atendimento é uma oportunidade de reflexão. Cada erro é uma chance de se tornar melhor. E cada dilema é um convite para repensar, reavaliar e crescer. Por isso, é fundamental manter espaços de estudo e troca sobre ética ao longo de toda a carreira. Profissionais éticos são aqueles que permanecem em movimento, que se questionam, que buscam ajuda quando necessário. A ética é uma construção coletiva, feita na escuta, no debate, na convivência com a diversidade. Quanto mais dialogamos sobre dilemas éticos, menos solitários eles se tornam, e mais preparados estaremos para enfrentá-los com coragem e sensibilidade. Conclusão: ética como ato de coragem. Enfrentar dilemas éticos não é confortável. É, muitas vezes, doloroso. Mas é também um sinal de que estamos vivos, atentos, comprometidos. O profissional que sente o peso de uma decisão ética está, na verdade, demonstrando humanidade. E essa humanidade é o que torna o cuidado mais do que técnico. Torna-o verdadeiro, transformador, digno. Que possamos, cada vez mais, cultivar uma ética viva. Uma ética que escuta, que acolhe, que pensa, que não foge da complexidade, mas mergulha nela com responsabilidade e sensibilidade. Porque no fim das contas, ser ético não é ter todas as respostas. É ter a coragem de fazer as perguntas certas, mesmo quando elas não têm resposta clara.